Portanto, hoje é quinta-feira, 11 de dezembro, são 8 da noite e eu vou fazer este vídeo a explicar porque é que eu acho que empreender online e negócios no geral é como o título diz. Antes disso, vou-te mostrar aqui o meu setup, que eu estou bastante orgulhoso disto. Hoje foi um dia que eu tive em calls das 8 da manhã até às 7 da noite. Agora vou estar, após este vídeo aqui, a definir este Miro, que é basicamente o nosso plano de ação para 2026, mas eu achei que deveria parar aqui um bocadinho para fazer um vídeo um bocadinho honesto também. Quem já me conhece no canal sabe que eu sou bastante honesto. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do que é empreender. Muita gente diz que quer criar um negócio e que quer fazer dinheiro, mas não tem noção, literalmente, da energia que te tira. Lá está, eu vou dar um aviso que é: eu adoro o que faço. Eu literalmente adoro agora poder estar aqui 2 horas a olhar para este Miro, a montar estratégias que depois me vão dar liberdade no futuro. Mas é duro, é muito duro, é muito duro. Tira muito de ti, muita energia, muitas relações, muito tempo que tu, para estares a investir aqui, não vais poder investir noutro sítio. E tu tens que pensar bem o que é que tu queres. Tu tens que pensar bem se aquilo que o que é que tu estás disposto a abdicar de forma a conseguir fazer isto funcionar. Porque é um mercado extremamente competitivo, seja para onde fores, mercado português, mercado internacional, AI, marketing, vendas, construção, whatever, são mercados extremamente competitivos. E o problema é que o mercado não funciona a nível linear, ou seja, tens muitos players e todos podem ganhar. Muitos mercados são o que eu gosto de chamar de zero sum. Zero sum é o quê? Onde há um player que tem 90% do mercado e depois há 90 players que têm os restantes 10%. E nós não somos recompensados em negócios só pelo que nós fazemos. Nós somos ou seja, não somos só recompensados pelo que fazemos, temos que meter-nos em comparação com o que é que o outro faz. Porque imaginemos que nós temos uma oferta de AI para o mercado. Okay? Só que há mais 5 pessoas que têm essa mesma oferta. Não é eu ponho 10 unidades de input e vou ter o resultado de 2 clientes. Não. Porque se a outra pessoa tiver a meter 10 vezes mais do que eu, ela vai ficar com esses clientes. E não há clientes ilimitados, não há clientes para todos, como se gosta muito de dizer. E é muito conhecida a expressão em negócios de que só tens que competir contra ti próprio, tu és a tua própria competição. E sim, é verdade, nós somos a nossa maior competição, mas é irrealista e é falso nós acharmos que nós somos a nossa única competição. Isso não é de todo verdade, porque o mesmo cliente que tu estás a querer adquirir, outras pessoas estão a tentar adquirir esse cliente. E essas pessoas não estão a parar de trabalhar até às 7 da tarde. Por exemplo, se tu estiveres a tentar construir um negócio à volta da AI, tu trabalhares das 9 até às 8 da noite não vais chegar. Porque tens uma pessoa como eu que se calhar trabalha das 8 da manhã até às 11 da noite para adquirir os mesmos clientes que tu estás a querer adquirir. Se é justo, eu diria que sim. Porque no final do dia, onde nós metemos a nossa energia é o que cresce. E se uma pessoa está a meter mais energia do que a outra, é normal que essa pessoa tenha mais resultados. Por isso é que eu digo, tu tens que pensar o que é que tu estás disposto. Eu sou uma pessoa que também a seu tempo hei de dizer e partilhar mais do que é que das coisas que me acontecem a nível pessoal, mas eu sou uma pessoa que perdeu muitas pessoas, muitas experiências, muita parte de momentos de rir, momentos de ir socializar em troca do negócio. E nem sempre eu sei se eu fiz a decisão certa. Racionalmente eu sei que a fiz, porque eu adoro o que eu faço, mas, por exemplo, eu olho para pessoas que, lá está, isto é o tal conceito de the grass is always greener on the other side. Tu vais olhar para a vida de outras pessoas e isso é que é uma grande vida.
Mas, por exemplo, eu vejo que se calhar pessoas que passaram os últimos 2 anos a viajar, pá, elas são mais felizes do que eu. Elas têm mais histórias do que eu. Genuinamente. Genuinamente. Eu não sou uma pessoa super feliz. Já fui. Hei de ser também. Neste momento da minha vida não é felicidade extrema. Mas também não é isso que eu tento otimizar. Porque eu sei que se eu fizer apenas o que me faz feliz, eu não vou estar realizado por dentro. E isso vai me dar uma tristeza ainda maior. Daí a importância de, antes de nós começarmos o que quer que seja, nós temos que estar bem conscientes do que é que nós queremos. Nós temos que estar bem conscientes daquilo que nós estamos dispostos a perder e daquilo que nós não estamos dispostos a perder. E perceber que quando tu começares e após uma certa altura, eu lembro-me no primeiro ano que eu comecei de empreendedorismo, passado 6 meses de eu começar, eu ainda só tinha feito 250 euros. E para teres noção, eu recebia aproximadamente entre 1.300 a 2.000 euros no meu trabalho antigo. Todos os meses. E eu em 6 meses fiz 250 euros. E eu lembro-me que houve uma altura que, pá, aí, durante 30 minutos, eu estive a refletir e a pensar, será que eu devo voltar para o meu trabalho antigo? Só que o problema é que tu chegas a uma altura que tu já sabes tanto que tu não podes voltar. Porque apesar de tu ainda não teres chegado aonde tu queres, tu já viste o que é possível. E tu já experienciaste um bocadinho do que é possível. Por muito que tu queiras, tu não vais conseguir voltar atrás. Eu ainda no outro dia estava a falar e estava a imaginar essa possibilidade. Tipo, eu não conseguia ser empregado por alguém neste momento. Não conseguia. Muito que a pessoa me pagasse, até me podia pagar mais do que eu recebo hoje em dia. Não o que eu recebo, né, a nível pessoal, mas o que as empresas neste caso fazem, eu não conseguia. Porque eu já estou muito habituado e já sei que esta é a realidade que eu quero. Então tu tens de ter muito cuidado, porque quando tu começas não há como voltar atrás. E não pode haver como voltar atrás. Eu estava numa consultoria com um cliente, agora a última call do dia foi uma consultoria de 2 horas. 2 horas em que tu tens de estar focado, meter os teus problemas de parte, lá está, isto é uma das coisas que é, tu estejas-te a sentir bem ou estejas-te a sentir mal, tu tens que aparecer. Não há cá, hoje vou tirar um dia off. Podes tirar, porque tu és o teu próprio patrão. Mas isso não te vai beneficiar muito longo prazo. Eu com febre, triste, contente, sorridente, o que for, eu apareço. Eu estou aqui a gravar os vídeos, estou a falar com os meus clientes, estou a fazer as vendas, estou a otimizar o meu produto, independentemente de como eu me sinto. Lá está, nem sempre foi assim. Tive que ir desenvolvendo essa skill. Eu estava a falar com esse cliente e eu estava a ver que ele estava muito reticente em temas que nós já tínhamos definido há duas, três sessões atrás. E uma das coisas que eu vejo no empreendedorismo, e é uma lição que eu neste momento levo para a vida, já agora eu vou gostar de ver os meus vídeos, por exemplo, quando eu tiver 30 anos, que eu neste momento tenho 22 anos, faço 23 anos daqui a 15 dias, 2 semanas, isso vai ser um bom 23 anos, 23 lições, é um bom vídeo. Mas eu vou gostar de ver como é que vai ser a minha mentalidade aos 30 anos e aos 40 e aos 50 e aos 60 se chegar lá. Mas eu estava, ou seja, estávamos a falar de eles estarem a duvidar de coisas que nós já tínhamos definido há 2 a 3 sessões atrás. Eu tinha-lhes dito, man, neste jogo, tipo, pelo menos num nível inicial, tu não podes pensar muito. Tu não podes pensar muito. Tu tens pouca energia e a partir do momento em que tu metes na tua cabeça que tu vais fazer algo, faz. Não penses mais de, será que é a ideia certa? Será que nós devemos ir por este caminho em vez deste? Não. Se tu disseste a ti mesmo que esta é a oferta que tu vais vender, então está comprometido, está fechado, é isto que tu vais fazer. Isso tem-me ajudado muito, que é, por exemplo, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Para o ano eu vou fazer uma quantidade grande de conteúdo. Man, eu sei que vai haver ali uma altura que não me vai apetecer fazer conteúdo.
e que vai ser fácil eu lutar com a minha mente, porque lá está, ninguém me obriga, que isso depois é outro tópico que eu vou querer falar, ninguém me obriga a fazer conteúdo. Sou eu só, eu é que me obrigo a mim mesmo. E é fácil eu lutar contra mim e dizer não, não, hoje podes não fazer porque já fizeste ontem. Man, se disseste a ti mesmo que o vais fazer, tipo, faz. Se tu disseste que ias criar uma empresa, cria. Se tu disseste que ias escalar a empresa, escala. Porque senão tu não vais conseguir viver contigo mesmo. E por isso é que eu digo, tem muito cuidado e pensa bem antes de tu definires algo, para garantir que estás a tomar a decisão certa, e a partir do momento em que tu metes na cabeça é isto que eu vou fazer, então faz. Faz até ao fim e não questiones a tua decisão. Outro ponto que eu quero falar é que empreendedorismo é um jogo tão solitário. Tão solitário. E a maioria das pessoas não acha isso. Porque lá está, por causa das redes sociais, porque vê a malta tipo nos iates e todos juntos e somos uma irmandade. No final do dia essas pessoas dormem todas sozinhas. Mesmo que durmam com um parceiro, estão a dormir com a cabeça deles. E essas pessoas até chegarem lá tiveram que estar 2, 3, 4 anos num quarto fechados a construir para chegar lá. Isso é extremamente solitário. Mesmo hoje em dia, eu por semana eu falo com no mínimo 30 pessoas, 20, 25, 30 pessoas, depende da semana. E lá está, é o sentido de pertencer, de estar rodeado de pessoas, mas de estar sozinho. Que é das sensações mais estranhas do mundo. Que é eu estou rodeado de pessoas, tenho imensas pessoas à minha volta, mas ninguém me compreende. Ninguém compreende o que é que se passa aqui. E isso é uma luta interna que tu vais passar muitas vezes. Porque os teus amigos, a tua mãe, a tua companheira não vão entender aquilo pelo qual tu estás a passar. Não vão. Vão conseguir se calhar entender a tua dor, um bocado dela, mas não vão conseguir entender, não te vão conseguir ajudar também. Tens que ser tu a ajudar-te a ti próprio. Por isso é que eu digo, é um jogo muito sozinho, de muita solidão. Muita solidão mesmo. Prepara-te. Prepara-te para entenderes muitas coisas sobre ti. Coisas boas, coisas más. Falta de rotinas, falta de hábitos, falta de disciplina, falta de concentração. O que eu gosto de dizer, tu quando te preparas, tu quando te focas mesmo e comprometes-te a algo, é aí que tu descobres quem é que tu és. Verdadeiramente. Verdadeiramente. É aí que tu descobres quem é que tu és. Eu descubro imenso sobre mim em dias que não me apetece fazer e está a chover e dormi 5 horas, aí é que eu descubro quem é que eu sou. Aí é que eu descubro quem é que eu sou, que tipo de homem é que eu sou. Porque eu gosto muito de dizer que é no bom toda a gente consegue dar performance. Toda a gente consegue aparecer quando o negócio está a fazer dinheiro. Graças a Deus o meu negócio está a fazer muito dinheiro. Mas toda a gente consegue aparecer nesses dias. Toda a gente. Toda a gente. Mas, por exemplo, o meu negócio está a fazer muito dinheiro, mas eu vejo o quanto eu tenho para construir. Portanto, eu estou extremamente não feliz, porque eu tenho imensa coisa para construir. Imensa coisa. Vão ser 6 meses, os próximos 6 meses vão ser de extremo foco, de construção, sem ver os resultados logo. Construção, rotina, volume. Sem muitos jantares, sem muitas atividades sociais, sem distrações de ir para o Dubai, ir para a Estónia, ir para a Colômbia, qualquer sítio, são opções todas que eu tenho. Não, eu tenho que estar aqui focado. Mas depois acontece também uma coisa que é... Há uma altura, a mim está-me a acontecer de novo agora. Por exemplo, eu quando saí do meu trabalho, eu dava-me como pessoas, os meus amigos da secundária. Nenhum deles era empreendedor. Nenhum deles hoje em dia é empreendedor. Respeito por eles, gosto muito deles, mas estão a fazer exatamente o mesmo que faziam há 4 anos atrás. E há uma altura
em que tu paras de te identificar com os teus amigos antigos. Isso aconteceu-me 2 vezes na vida e está-me a acontecer a terceira. Tu paras de te identificar com os teus amigos antigos, mas tu também ainda não estás desenvolvido o suficiente para te identificares com os teus amigos novos. Então tu ficas no meio. E no meio é onde a maioria das pessoas se perde, porque não está cá ninguém, eu estou aqui sozinho, eu não tenho ninguém, tenho pessoas, mas não vou estar a ligar, olha, estou com este problema no negócio. Não, tem que ser eu a resolver. Tem que ser eu a desenvolver-me até ser o tipo de pessoa de me dar com as novas pessoas, com as pessoas que estão nos milhões. E tu tens que ser capaz de ultrapassar isto tudo. Eu estava a dizer há bocado, por acaso agora lembrei-me, não concluí o pensamento, que é, quando o negócio está a fazer dinheiro, toda a gente tem motivação de aparecer e de dar a cara. É como se diz, toda a gente, quando é para ir receber o troféu, toda a gente quer ir ao pódio. Mas quando é, por exemplo, para ir a tribunal, digamos, o tribunal da Fórmula 1, por exemplo, imagina que isto é a Fórmula 1, quando é para ir ao pódio buscar o troféu, toda a gente quer ir. Toda a gente quer ir. Isto é uma das melhores analogias que tu podes levar para a vida. Toda a gente quer ir ao pódio. Mas quando é para ir ao tribunal dar a cara pelo mal que aconteceu, ninguém quer ir. Ninguém quer ir. E isso é verdade em tudo na vida, principalmente em negócios, que é quando as coisas estão a correr bem, quantas pessoas é que tu vês a fazer conteúdo, felizes da vida, vamos. E quando corre mal, quantas dessas pessoas é que se escondem e que param de falar com as pessoas e não são humildes o suficiente para admitir que estão a ter um mau mês, um mau trimestre? Então, uma das coisas que tu tens que desenvolver é humildade. Assim como eu tenho de ter a humildade e a confiança para dizer, olha, o mês passado fiz 28 mil euros, eu tenho que ter a humildade para admitir, olha, este mês eu fiz 0, por exemplo. Há que ser humilde e há que ser realista sobre a tua realidade. Porque o mundo está cheio de pessoas que te vão iludir e que te vão mentir. Eu já tive imensas pessoas à minha volta que diziam-me sim a tudo, porque me queriam agradar, não porque queriam o meu bem. E partindo desta verdade, uma das coisas que tu não podes fazer é mentir a ti mesmo. Doa o que doer, tu tens de ser capaz de te sentar contigo mesmo e dizer a ti as verdades que tu não as queres admitir. A quantidade de vezes que eu tive de dizer a mim mesmo, tu não és bom o suficiente. Não és. Ponto. Não és bom o suficiente, não és consistente o suficiente e não estás desenvolvido ao ponto de fazer aquilo que tu queres fazer. Não é o mercado, não é por estarmos em janeiro, não é por causa dos anúncios, não, és tu. Ponto. Se tu fosses bom o suficiente, tu arranjavas uma forma de chegar ao teu objetivo. Se tu não estás onde tu queres estar, não é culpa de mais ninguém. A culpa é tua. É tua. Se foram as decisões que tu tomaste até aqui, que te trouxeram até aqui. E é muito fácil nós colocarmos a culpa nos outros. Inclusive, por exemplo, em Deus. Se eu não fiz 20 mil euros este mês é porque Deus não queria. Não, Deus queria. Tu é que não fizeste aquilo que era preciso fazer. A autorresponsabilização é das coisas mais difíceis e mais raras que eu vejo hoje em dia, mas é das melhores coisas que tu podes fazer. Porque a partir do momento em que tu colocas a responsabilidade de algo da tua vida noutra pessoa, ou seja, tu estás a dizer que eu não consegui atingir este resultado por causa do Instagram ou por causa do mês de janeiro. Então tu estás a tirar algo que nos foi dado por Deus, que é a responsabilidade e o poder de escolha sobre a nossa vida. Se eu admitir para mim mesmo que eu não fiz aquilo que eu queria fazer porque eu não sou bom o suficiente, isto é excelente. Porquê? Porque o único entrave para eu chegar, ou seja, a única coisa que está entre mim e o meu objetivo sou eu. E a única pessoa que eu posso controlar neste mundo sou eu. Ponto. Isto é
Isto é uma realização que quando tu conseguires verdadeiramente viver desta forma, vai mudar tudo para sempre. Porque, por exemplo, imagina que tu dizes, nós ainda não chegámos aos 20 mil euros por causa do meu sócio. Tu não controlas o que é que o teu sócio faz. Tu não controlas como é que o teu sócio pensa. Tu podes influenciar, mas tu não controlas. Logo, tu estás a frustrar-te porque não chegas aos teus resultados por causa de outra pessoa que não tu. E tu não consegues controlar isto. Não consegues. Porque tu não és essa pessoa. Agora, quando tu admites que a responsabilidade é tua porque tu é que escolheste estar nesta sociedade, então a partir desse momento algo mágico acontece, que é, se fui eu, se a culpa é minha de não estar a chegar onde eu quero, então excelente. Porque a única pessoa que eu consigo controlar nesta vida sou eu. Mas lá está, isto é preciso uma maturidade e uma humildade para conseguir chegar a este tipo de... Porque não é só saber isto, é viver isto. Uma coisa é dizer, sim, tens que te autorresponsabilizar. Outra coisa é eu verdadeiramente autorresponsabilizar-me por tudo o que acontece na minha vida. Mas isto vem de uma maturidade e de uma humildade que te vai servir para tudo o que tu fizeres na vida. Porque isto é negócios, isto é para relações, tudo. 2, vai-te meter numa energia de honestidade e de pureza, que é o que nós precisamos. Quantas vezes é que tu mentes a ti mesmo? Genuinamente. Quantas desculpas é que tu dás a ti mesmo? Esta pessoa, porque aquilo. Step up. Be a fucking man. Be a fucking man. Se tu queres ter a glória, se tu queres ir ao pódio, buscar a medalha, então tu também tens que ir ao cemitério. Lá abaixo. Tens que dar a cara nos dois. Eu, por exemplo, eu se calhar estou a passar o que muitas das pessoas, e mesmo eu digo, o período mais confuso e dos piores períodos da minha vida. Eu estou a trabalhar como nunca trabalhei. Eu estou a gravar vídeos todos os dias. Eu estou a falar com o meu mercado todos os dias, com os meus clientes. Eu, por exemplo, eu vou ter um evento daqui a 2 dias, vou ter um webinar daqui a 7, para a semana tenho 38 reuniões e vou acabar a semana com 50 reuniões, vou falar literalmente com todos os meus clientes, não vai conseguir ser todos numa semana, porque não tenho tempo para todos, mas 50 clientes para a semana. Man, tem que ser. Temos que andar. Se não fores tu a andar, quem é que vai andar por ti? Genuinamente. Porque o bom da autorresponsabilização é que literalmente torna-te autorresponsável. A culpa por isto não ter acontecido é minha. É minha. O que é que tu tens que entender? Eu posso te dar o plano todo. Eu posso desmistificar imensas crenças que tu tens. Eu posso te motivar. Eu posso te mostrar a oferta que tu tens de vender. Eu posso te mostrar os funis que tu tens de criar. Mas eu não te vou levantar de manhã e vou-te dizer para ir ao ginásio e para ir para o PC. Nem a tua namorada. Nem a tua mãe. Tens que ser tu. Tens que ser tu. E quando tu entendes... Isto é uma perspectiva um bocadinho... As pessoas não gostam de ouvir esta perspectiva. Mas se tu chegaste até este momento do vídeo, então tu és maduro o suficiente para ouvir isto. Um dos problemas que eu vejo mais na nossa sociedade, principalmente jovens empreendedores, por causa das redes sociais, é o medo do que é que os outros acham. O medo de serem julgados. O medo do que é que as outras pessoas vão dizer. E antes de ir ao que eu quero dizer, vou-te dar aqui uma ajuda que a mim me ajudou.
no momento em que eu percebi que uma crítica ou um comentário julgativo nunca vem de alguém que esteja acima de ti, vem sempre de alguém que está abaixo de ti, então isso mudou tudo para mim. Mandem vir as críticas. Porquê? Porque quantas mais críticas eu tiver e mais comentários a dizer, por exemplo no Instagram tenho muitos comentários em posts a dizer quem és tu, vai trabalhar. Quantos mais desses eu tiver, melhor eu estou. Ou seja, quando eu não era ninguém, ninguém me dizia tipo, quem és tu, vai trabalhar. Ninguém queria saber de mim. Quando comecei com 1000 seguidores, se calhar tinha 3, por exemplo. Hoje em dia, estou se calhar 2 vezes melhor do que estava antes, já tenho 10. Daqui a 10 anos vou ter 1000. Boa. Quantos mais eu tiver, mais significa que mais sucesso eu tenho. Portanto, mandem vir. Por exemplo, eu tinha um cliente meu, e antes de ir à perspectiva, fica comigo que já lá vamos. Tinha um cliente meu que estava a dizer, tenho medo do que é que os meus amigos da escola vão dizer. Mas ainda bem, mano, eu quero que os meus amigos da escola, tipo, genuinamente, não desejo nada de mal a eles, pelo contrário, eu desejo tipo, que eles sejam a melhor versão deles possíveis, os melhores empreendedores, ou o que eles quiserem ser, os melhores pais da sua família, os melhores maridos, tudo, filhos de Deus, tudo, genuinamente, mas eu faço questão que eles olhem para o meu conteúdo e para aquilo que eu estou a fazer e, foda, este gajo está bué de avançado, porra, este gajo está bué avançado, este gajo deu-nos uma abada, tipo, na vida, tipo, incrível, porquê? Porque pode ser que essa realização dessas pessoas faça com que elas acordem para a vida e parem de fazer o mesmo, ok? Porquê? Porque eles vão ver, fogo, nós há 4 anos sentávamos na mesma mesa e agora sou um espectador no evento dele, por exemplo, ou sou um cliente dele, que já aconteceu. É um bom exemplo. Agora, o que é que eu te queria dizer? Medo de julgamento, eu já lá tive, eu tive muito esse medo, foi uma das razões pelas quais tipo, eu não postava conteúdo, eu não tinha Instagram, eu fazia tudo em silêncio, não me chatei, não olhem para mim. O que é que me ajudou? Número 1, isto que eu te acabei de dizer, uma crítica vem sempre de baixo. Número 2, e isto é o insight profundo que eu quero te passar, e eu não quero que tu olhes para, podes olhar como tu quiseres, mas eu não quero que tu vejas nisto, isto é uma pessoa tipo com pouca vontade. Eu sou uma pessoa extremamente com vontade e não feliz, mas contente com a vida que tenho, mas profundo. Eu penso muito, porque eu entendo que quanto melhor eu pensar, melhor eu vou conseguir fazer tudo na minha vida. Mas é a perspectiva de que final do dia, tipo, a vida passa tão rápido. Nós em breve vamos tipo estar mortos e pior coisa que tipo pode, eu penso mesmo tipo nisto, que é tipo, porra, imagina o que é, tipo, eu agora saber, por exemplo, tenho 1 mês de vida, e começar a olhar para trás e tipo, ei, a quantidade de coisas que eu não fiz por medo do que os outros iam achar, tipo, genuinamente, eu acredito, eu penso mesmo nisto, que é, se eu morresse amanhã, a quantidade de coisas que eu ia deixar de fazer por medo de ser julgado. Eu não consigo viver assim. Não consigo. E eu analiso e eu vejo, eu não sou ninguém, sou uma pessoa no espaço de 10 bilhões, ou lá quantas pessoas é que nós somos, que estão vivas neste momento. Agora, se tu fores alargar a escala da história, nós não somos mesmo ninguém. E agora, imagina o que é, tu deixaste de fazer aquilo que tu sabes que tu tens de fazer, e mais do que aquilo que tu sabes que tens de fazer, aquilo que tu queres fazer. Que te mexe mesmo por dentro, tipo, eu quero mesmo isto, eu quero mesmo fazer isto. Imagina tu deixares de fazer isso por medo do que é que outra pessoa tipo, quer, o que é que vai achar, tipo, é racionalmente, emocionalmente, tipo, é só estúpido. Portanto, analisa, entende o tempo que tu estás a perder e pensa. Por exemplo, eu falo, ainda ontem eu fui reunir com o dono do Fitness Up, um homem de muito sucesso que eu admiro muito, valorizo muito, agradeço a Deus por ele,
Man, mas um homem de muito sucesso mesmo. Muito sucesso mesmo. E ele diz, tipo, eu dava tudo, tipo, para ter a tua idade. Tempo é a única coisa que nós temos. Tempo. E é o nosso recurso mais valioso. É o tempo. E nós perdermos tempo por... Isto vai ser a primeira asneira que eu vou dizer neste canal. Nunca disse uma asneira neste canal. Nada contra, mas nós perdemos tempo por merdinhas, por merdas, literalmente. O que é que o outro vai pensar? E se não correr bem? Man, isso é uma mentalidade completamente de um derrotado. Ainda hoje eu tive de dizer isto a um cliente, tipo, e se não correr bem? Eu disse-lhe mesmo, man, parece um derrotado a falar. Pareces mesmo um derrotado. Se não correr bem? E se correr bem? Porquê é que não é esse o pensamento? Por exemplo, aquelas pessoas que, não sei se isso vai funcionar. Isto funciona. Tu é que tens que fazer funcionar para ti. Ainda há 2 dias estava a falar com um cliente, o Ricardo. Não sei se cold calls funciona. Man, cold calls funciona. A quantidade de pessoas que marcam reuniões com cold calls e que escalaram negócios até aos milhões com cold call. Agora, tu tens de fazer funcionar para o teu mercado e para ti. Tu tens de aprender como fazer funcionar. Man, são coisas tipo, para mim, básicas. Básicas, mas parece tipo que as pessoas entram tipo, nas coisas tipo, já com uma mentalidade de derrotado. Que é tipo, sim, olha, eu vou fazer, mas olha, tipo, se não correr bem, man, que raio de mentalidade é essa? Se tu já estás aí com essa mentalidade, seja para o que for, mais vale não ires. Mais vale não ires. É aquele tipo de pessoas, sim, olha, podemos ir lá, pode ser que encontremos. Não, man, eu vou lá e eu vou ficar lá o tempo preciso até que a pessoa apareça. Ponto. Ponto final. Não há cá, se... Não funciona assim. Não funciona assim. Por isso é que eu digo, tudo começa aqui. Tá tudo na nossa cabeça. Por isso é que eu digo, tipo... Uma verdade. Talvez para terminar o vídeo, não sei, eu ficava aqui 3 horas a falar para esta câmara. Eu estou extremamente confortável e estou a desenvolver o meu próprio pensamento. Isto serve para ti, veres estes vídeos, mas isto serve para mim porque eu estou a desenvolver os meus pensamentos e as minhas ideias. Estou-me a tornar um melhor comunicador, que é o que eu preciso. Mas uma verdade que eu aprendi este ano com a minha mulher foi que tu tens exatamente a vida que tu mereces ter. Nem mais, nem menos. Por muito que custe a quem custar. O sem-abrigo na rua. Eu antes era o tipo de pessoa. Que pena, que pena, que pena. Man, ele está lá porque quer. Ele está lá porque quer. Ele não nasceu com uma dívida de 50 mil euros. Ele pode muito bem arranjar uma forma de ir arranjar um trabalho. O que não falta aí é pessoas a querer contratar para as obras, para Ubers, o que for. A verdade é essa. Eu acredito nisto. Ele tem a vida que quer, porque ele, na vida dele, não sei que decisões é que tomou, mas tomou decisões que o deixaram ali. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não acho que seja ninguém. Mentira. Eu sou um caso extremamente raro. Eu não gosto agora das pessoas que dizem não sou ninguém, tenho milhões mas eu não sou ninguém. Não, eu sou um caso extremamente raro. Homens como eu existem muito poucos, que pensem da forma que eu penso, que ajudem as pessoas da forma e com a intenção que eu ajudo e que contribuam para um melhor mundo e que queiram realmente criar uma boa família. Há poucos, há pouquíssimos, atenção. Portanto, eu sou um caso raro. Com humildade, mas com realidade também. Sou um homem raro. Por exemplo, eu tenho a vida que eu mereço. Seja boa, seja má. Seja olhar, por exemplo, para os 5 mil euros e faço mais, tipo, ou olhar para os 3 milhões e faço menos. Eu tenho a vida que mereço. Porque eu fiz as ações que me levaram até aqui. Mano, eu perdi imensa coisa na minha vida por isto. À procura de ser melhor. Mano, eu perdi imenso. Perdi muito. E tu não tens noção o quanto eu perdi. Se eu te contasse metade das coisas que me aconteceram, principalmente nos últimos 6 meses, tu que ias para o lado. Tu não acordavas mais. Tu ficavas 2 semanas de cama. Ou 3 meses de cama.
Não dizendo que eu sou especial, mas é o que eu sou quem eu sou. E eu tenho a vida que eu mereço. Por exemplo, tu falas, no meu evento que eu fiz, tu falas muito bem. Man, porque eu já falei tipo 10 mil horas, se for preciso. Claro que eu falo bem. Estranho seria se eu não falasse bem. Aí, tu percebes, bué, de email marketing. Claro, porque eu já mandei mais do que 500 mil e-mails. É normal que eu perceba. É normal. Estranho seria se eu enviasse e não percebesse nada. Ou estranho seria se eu não mandasse nenhum e-mail e quisesse perceber. Tem pessoas que me dizem, clientes que me dizem, ainda não consegui meter os anúncios a funcionar. Ok, quantos anúncios é que meteste? Quanto dinheiro é que meteste? 200 euros. Man. Por exemplo, eu percebo mais do que tu, porque eu este ano meti 14 mil euros em anúncios. Man, mas eu não posso tipo olhar para um gajo que meteu 1 milhão este mês, por exemplo, 1 milhão no mês de dezembro por causa do Natal ou do Black Friday, e achar, fogo, este gajo tem bué da sorte. Não, porque ele meteu muito mais esforço do que eu naquela área da sua vida. Da mesma forma que eu, por exemplo, não posso olhar para uma pessoa que está casada há 40 anos e fogo, queria bué, tipo, também ser casada há 40 anos. Não posso, porque eu ainda não pus a energia para ter um casamento de 40 anos. Não pus. Se não pus, não posso querer ter. Tipo, é irrealista. Tu tens o que tu mereces e é irrealista tu estás-te a queixar. Não é irrealista, é uma falácia. Tu estás-te a queixar de algo que tu ainda não trabalhaste para ter. Fogo. Queria mesmo ter um Ferrari. Mano, mas ainda não trabalhaste para o ter. Tipo, estás-te a queixar do quê? Vai trabalhar. Há uma forma de ter um Ferrari. Se 100 mil pessoas no mundo têm um Ferrari, tu também consegues ter. Ou um Rolex, ou uma casa, o que for. Mano, há uma forma de o ter. Agora, voltando ao início deste vídeo, tu estás disposto a fazer o que é preciso, seja isso o que for. Porque, por exemplo, eu quando comecei o empreendedorismo, eu não sabia que era assim tão difícil. Mas foi uma decisão que eu tomei no início. E a verdade é que eu todos os dias tomo a decisão de continuar. Porque eu posso parar, o que não me falta são oportunidades no mercado de trabalho, se eu quiser, e posso ter. Há coisas que tu só vais descobrir o what it takes, o que realmente requer de ti, à medida que tu entras, mergulhas e nadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que tu queres fazer uma meia maratona. Tu só vais saber tipo, o que é que uma meia maratona realmente custa quando tu acabares uma meia maratona. Ponto. Tu só vais saber quanto é que custa de ti fazer 10 milhões quando tu fizeres 10 milhões. Até lá tu podes ouvir suposições. Mas cada caso é um caso. O que me leva a mais uma lição. Que é entende e passa tempo a perceber o que é que te faz único. Não olhes para as... entende que tu és único. Não há ninguém igual a ti no mundo. E usa isto da maneira que tu quiseres usar. Não há ninguém igual a ti neste mundo. Ninguém. E 2, entende porque é que tu és único. E joga nisso. Por exemplo, eu já entendi que o feedback do mercado muito positivo, que é, tu és bem autêntico, tipo, eu valorizo imenso isso em ti. Então o que é que eu vou fazer? Vou ser mais autêntico ainda, mais vulnerável ainda, como estou a ser neste vídeo. Porque eu entendo, ok, isto é o que me faz único do mercado. Agora, se eu tiver uma coisa que é igual a 100 outras pessoas e eu tentar que isso seja o meu diferencial, não vou chegar a lado nenhum. E vou estar-me sempre a comparar. E vou estar sempre a sentir-me mal. Por isso é que por exemplo, eu há bocado disse, tu tens de comparar com o mercado, porque tu estás sempre a ser comparado com outras pessoas no mercado, mas ao mesmo tempo tu não deves te comparar. Deves te comparar com quem tu eras, com quem tu já foste. E isto eu ainda estou a tentar descobrir por mim mesmo, a melhor forma de meter isto por palavras e a melhor forma de o fazer. Eu não tenho as respostas todas, longe disso, longe mesmo. Mas eu entendo que
por exemplo, as alturas da minha vida de empreendedor que eu pior me senti foi quando eu mais me comparava com outras pessoas. Por exemplo, epá, foi aquele gajo faz 40 milhões ao ano e eu faço 20 mil euros ao mês. Não olhando para cá há 2 anos eu fazia 1500 euros ao mês. Quantos de vocês não caem neste erro? Eu próprio caí neste erro e já não caio tanto, porque já estou muito consciente disso, mas é natural, porque é quase subconsciente. O Instagram e o YouTube veio estragar isto, que é tu abres o Instagram para ir para um story, tipo vês um post a dizer um Lamborghini, um Bugatti aos 30 anos. Ok? Cada um tem a sua jornada. Eu estou ok com isso. Cada um tem a sua jornada. A pessoa pode ter isso, mas pode não ter algo que tu tens. Por exemplo, a pessoa pode ter o carro, mas pode não ter uma mulher que consiga sair deitar à noite e verdadeiramente saber, esta é a mãe dos meus filhos. Eu valorizo muito isso. Por exemplo. Isso é que vem. Tipo, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Tu sabes o que é que tu queres? Verdadeiramente. Que vida é que tu queres viver? Do que é que tu estás disposto a abdicar? Do que é que tu não estás disposto a abdicar? Que tipo de pessoa é que tu queres ser? Que tipo de pessoa é que tu não queres ser? Que tipo de pessoas é que tu queres à tua volta? Que tipo de pessoas é que tu não queres à tua volta? Man, ninguém te ensina isto na escola. Nem num curso. Nem no YouTube. Caso no YouTube. Tu estás a ver isto no YouTube. Ensinam-te. Mas ninguém te ensina isto, tipo... Ninguém te vai dizer isto. Mas isto é o mais importante. Porque... Se tu não souberes bem quem é que tu queres ser... E o tipo de pessoa que tu queres ser... E o tipo de pessoa que tu não queres ser... Então o mundo vai-te dizer quem é que tu és. Vou dizer de novo. Se tu não souberes o tipo de homem que tu queres ser, então o mundo vai-te dizer e vai fazer de ti o homem que eles querem que tu sejas. Que é um escravo. Um seguidor de regras. Um yes man. É para usar... É para vir aqui, eu vou... É para fazer isto, eu vou... É para pagar isto, eu pago. É para meter isto neste sítio, eu faço. Sem liberdade. Bem, eu acho que isso é uma das belezas da vida. Quando tu consegues entender que em breve tu estarás morto e que tu não és ninguém e que tu não és mais do que ninguém, nem és menos do que ninguém, tu és um filho de Deus, na minha visão e naquilo que eu acredito, e Deus fez os filhos todos da mesma forma. Pelo menos é a minha visão, posso vê-la mudar um dia. Mas quando tu entendes isso e quando tu entendes que tu tens o poder de escolha, então tu tens tipo o mundo às tuas mãos. Por exemplo, eu neste momento eu tenho aqui o meu computador e eu tenho literalmente um Miro aberto. Posso-te mostrar aqui. Man, eu faço disto o que eu quiser. Não há nada que eu não possa desenhar aqui. Não há nada. É o que eu quiser. O que eu quiser. Man, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Por exemplo, eu estou a fazer o mapeamento de 2026. Estou a começar a fazer o meu mapeamento de 2026. Eu posso. Eu crio o negócio que eu quiser. Comunidade, consultoria, serviços. Em Portugal, no Dubai, internacional, software. O que eu quiser eu faço. Ponto. Pode-me ser um mais difícil e trazer menos resultados e o outro mais fácil e trazer mais resultados. Mas eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser.
que eu quiser. Man, isso é lindo. Para mim, tipo, isso é das maiores bênçãos que nós temos na nossa vida. É a possibilidade e a capacidade e o poder de escolha, de escolher que tipo de pessoas é que nós queremos ser, o que é que nós queremos fazer, como, quando, com quem. Mas tu ainda não pensaste nisso. A fundo. Por exemplo, eu este ano, antes de sequer eu ir tocar tipo, em métricas financeiras para o próximo ano e objetivos e estratégias, por isso é que eu estou a falar disto hoje. Eu estou a passar imenso tempo nesta introspeção. Quem é que eu quero ser? Man, porque quem eu quiser ser e o tipo de homem que eu quiser ser e que não quiser ser, isso é que vai definir tipo o que é que eu vou fazer. Com quem à minha volta. Com que objetivos. E a maioria das pessoas, tipo, não fazem, e depois há a segunda camada que é fazem ao contrário, que é, primeiro eu vou fazer este dinheiro e depois eu vou descobrir que tipo de pessoa é que eu quero ser. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque tu tornas-te a pessoa no processo. Ok? Tu tornas-te a pessoa no processo. Imagina que o teu objetivo tipo, é fazer 10 milhões. E depois perceber o tipo de pessoa que tu és. Não. Não. Tu vais descobrir criar o tipo de pessoa que tu vais ser nesse processo, do 0 aos 10 milhões. Depois já está criado. Depois é muito difícil de mudar. É. Uma boa reflexão. Eu ia fazer este vídeo de 15 minutos no início. Era o meu objetivo. Estamos em 47 minutos. Mas é isso. É isso. Ser grato pela vida que tu tens. Pelo poder de escolha. Por estares vivo. Ser grato. Agradece. Agradece ao Senhor. Agradece a ti não teres desistido. Man, eu diria, se tu estás a ver tipo esta parte do vídeo, se tu me segues, para mim já estás muito à frente. 2, se tu vês o meu YouTube, que ainda, ou seja, eu tenho 3 mil e tal seguidores no Instagram, não sei quantos é que tenho no YouTube, mas sei que tenho muitos menos do que 500. Se me segues no YouTube, já estás muito à frente. Se tu viste este vídeo 10 minutos, já estás muito à frente também. Se tu viste o vídeo todo, tu tens tudo. Tudo o que é preciso. Tudo o que é preciso. Agora tens que perceber o que é que te está a impedir. Qual é que é o teu medo? Qual é que é o teu medo? O que é que tu sabes que estás a fazer de mal? Porque tu sabes. Tu não queres é admitir. É falta de consistência? É falta de volume? Falta de conhecimento? Alguma coisa é. E tu tens de fazer o trabalho de identificar isso, porque tu mereces a ti mesmo fazer isto funcionar. Tu deves isso a ti mesmo, fazer isto funcionar. Seria uma pena tu teres posto todo este trabalho e não fazeres isto funcionar. Eu agora estou a falar para mim, se eu já perdi tudo o que eu já perdi, se eu já perdi tantas pessoas, tantos momentos, então agora eu vou levar isto até ao fim. E ninguém me vai parar, só o Senhor. Ninguém me vai parar. Ninguém. Porque eu já perdi demasiado para não fazer isto funcionar. Eu gostava que tu conseguisses compreender, tipo, de onde é que eu estou a vir, de onde é que eu estou a falar, mas é mesmo isso. Eu já perdi demasiado. Eu já investi tanto de mim. Lá está, não posso, se calhar uma pessoa de 50 anos, como é óbvio que já investiu mais, porque eu tenho 22. Mas olhando para a minha vida, tipo, eu já investi tanto nisto,
Man, que agora eu tenho que fazer isto funcionar. Não há como voltar atrás. Não há como parar. Não há como perder o foco. Não, não dá. Ponto. Ponto. E tu tens de pensar da mesma forma. Man, se eu cheguei até este ponto, tenho que ir mais rápido. Tenho que meter a quinta. Ou a sexta. Tem que ser, man. Tem que ser. There's no other way. There's no other way. Se é isto que tu queres, man, então foca-te. Foca-te. Go all in. Truly, go all in. Lock in. Go dark. Silence the voices in your head. Silencia as vozes na tua cabeça que te dizem que tu não és capaz. Tu és capaz. Se não fosses capaz, não estarias onde estás hoje em dia. Se tu não fosses capaz... Eu gosto de uma frase que é: Deus não te coloca visões na cabeça que sabe que tu não és capaz de as realizar. Portanto, se tu tens a visão na tua cabeça, então tu tens a possibilidade, a capacidade e o skill set necessário para a colocar em prática e tornar essa visão numa realidade. E é isso. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Eu gostei muito de o fazer. Genuinamente. Inspirei-me hoje. Eu ia fazer outro vídeo, mas decidi fazer este. Não tinha, só pensei no título. E agora é a única coisa que eu não sei o que dar de título a este vídeo. Mas senti importante de fazer este vídeo. Principalmente para mim. Foi bom poder falar sobre estes assuntos. Mas eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Porque pensa, isto é uma pessoa, dependendo de quem tu és, né? Não sei quem tu és, mas é uma pessoa que se calhar está uns bons passos à tua frente. E pessoas que já passaram pelo que nós já passamos são boas pessoas de se ouvir. Portanto, é isso. É isso. Fica confortável no silêncio. E no silêncio é onde vem a clareza. Se tu estiveres cheio de vozes na tua cabeça, um amigo a dizer X, o outro a dizer Y, o teu pai a dizer uma coisa, a tua mãe a dizer outra, outra pessoa a dizer outra coisa, se tu estiveres tipo com esse ruído todo, tu não vais conseguir ouvir a parte mais importante. Tu não vais conseguir ouvir a voz que vem de dentro, que sabe tudo. Portanto, silencia. Silencia as outras vozes. Dá mais ouvidos a ti próprio. Confia em ti. And go in. That's it. Go in. Thank you.